E agora um alerta às pessoas que ainda insistem em fumar. O tabagismo aumenta os riscos de complicações pela Covid-19. Isso sem falar em outras doenças que já são provocadas pelo consumo de cigarros. Ontem, dia 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco. A data, instituída pela Organização Mundial de Saúde, visa relembrar os males severos relacionados ao cigarro. A paisagista Cristina Safadi fumou por 15 anos e em 2018 foi surpreendida com o diagnóstico. Estava com câncer. Era um câncer de bexiga, grande, agressivo e que precisava de que eu tivesse bastante pressa no tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, no país, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência da nicotina. 42% delas pelos mais diversos tipos de câncer. Os números mundiais também são alarmantes. O tabaco mata mais de 8 milhões por ano. Os fumantes não são as únicas vítimas. 1.200.000 mortes são de pessoas que não fumam, mas convivem de alguma forma com o cigarro. Além da relação com o câncer, o hábito de fumar também aumenta a ameaça que veio com o coronavírus. Estudos comprovaram que os fumantes têm 2 vezes mais chances de desenvolver a forma grave da Covid-19. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é referência em combate ao tabagismo. Além da larga oferta de tratamentos para parar de fumar, ao longo dos anos foram implementadas leis que restringem o fumo em locais públicos. Essa impossibilidade do consumo de cigarros em ambientes fechados, com certeza impactou de maneira significativa na cultura que o brasileiro tinha com relação ao consumo de cigarros. Os índices de consumo baixaram consideravelmente ao longo desses anos em que a lei passou a vigorar, e isso também se refletiu nos índices relacionados às doenças que acometem as pessoas que são fumantes. Quem já sofreu com as consequências do cigarro dá a dica para que outras pessoas não sejam a próxima vítima. O que eu tenho para dizer para quem fuma ou pensa em fumar é: não vale a pena. Existem outros prazeres que você pode se dar e que vão te trazer muita satisfação sem risco. Olha aí, o depoimento de quem já viveu isso, fica o alerta. E para falar mais um pouquinho sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica e também coordenador da Cirurgia Oncológica da Beneficência Portuguesa de São Paulo, Dr. Gustavo Cardoso Guimarães. Olá, doutor, muito boa tarde para você. Obrigada por nos atender. Olá, boa tarde, Rafaela. Prazer estar aqui com vocês da TV Justiça. Bom, nós acompanhamos na reportagem que o fumante ele tem 2 vezes mais chances de desenvolver a forma mais severa da doença Covid-19. Por que isso pode acontecer, doutor? Existem vários fatores para que isso pode acontecer. O cigarro causa um comprometimento da capacidade pulmonar, uma fibrose, uma inflamação crônica dos pulmões. E o vírus da Covid-19 acaba, através das células de proteção que produzem o muco, que protege os pulmões da agressão de vírus, bactérias e substâncias tóxicas, penetrando mais profundamente no parênquima pulmonar e causando um agravamento dessa inflamação, também levando à obstrução de pequenos vasos, que agrava ainda a capacidade respiratória do paciente. Bom, ontem, 31 de maio, foi o Dia Mundial Sem Tabaco e nesse fim de semana foi divulgado um estudo muito importante sobre os impactos, os malefícios do cigarro. O que o senhor destaca desse relatório? Esse relatório é bem importante porque veio de um consórcio internacional que avalia pacientes com câncer e Covid-19. Foi feito em mais de 928 pacientes avaliados em mais de 100 centros na Espanha, Estados Unidos e Canadá. Mostrou que os principais fatores relacionados ao óbito desses pacientes eram a idade, o estado geral do paciente quando eles estavam debilitados por conta do câncer e não simplesmente os tratamentos. Os fatores que nós já conhecemos como obesidade, hipertensão, diabetes, tabagismo e o comprometimento pelo câncer foram os principais. Os pacientes que foram operados e que não tinham nenhuma dessas complicações evoluíram muito bem, independente se pegaram ou não o Covid-19, mostrando que sim, devem continuar o seu tratamento.
Pois é, doutor Gustavo, você tocou agora num ponto sensível, né? As pessoas estão com medo de procurar os hospitais e aí serem contaminados com a Covid-19. A orientação, então, é continuar o tratamento, ainda que remotamente, não sei, com contatos mais frequentes com o médico, e quando não tiver jeito, mesmo assim, procurar uma unidade, tomando aqueles cuidados que a gente já sabe, né? Usar máscaras, álcool gel, enfim. Rafaela, como o Covid veio de muitas surpresas e se alastrou muito rápido, o conhecimento sobre ele mudou dia a dia. O que sabemos hoje é que é seguro fazer o seu tratamento utilizando as vias livres de Covid. Hospitais, instituições, praticamente estão trabalhando como 2 hospitais separados, hospitais onde tem toda a proteção e separação para o paciente que está tratando Covid e para os outros pacientes. No caso do câncer, estudo inglês feito uma projeção mundial, mostrou que 28 milhões de pessoas deixaram de operar e mais de 2 milhões e 300 mil cirurgias de câncer deixaram de ser feitas neste período em que estamos vivendo a pandemia. Só no Brasil, o levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica mostrou que 40 mil pessoas deixaram de operar, aumentando em muito o peso que nós vamos ter no próprio serviço de saúde futuro em relação ao tratamento do câncer. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos ter um colapso também dos hospitais de câncer daqui a algum tempo. E com toda essa segurança que está sendo criado nos serviços, tanto privados como públicos, o paciente com câncer deve procurar as unidades, procurar o seu médico e individualmente decidir com ele se é o momento de continuar o tratamento ou se é seguro retardá-lo. Só citou alguns dados aí, 428 pessoas morrem todos os dias vítimas do tabaco. É importante a gente falar sobre isso e eu acho que é válido também porque a Covid-19 ela trouxe a pauta, né? Esse debate chama atenção de alguma forma e até incentiva aquelas pessoas que estão querendo parar de fumar? Sim, é importantíssimo. O cigarro tem mais de 4.500 substâncias tóxicas nele. Mais de 90 delas são cancerígenas. É responsável por vários problemas de saúde, como infarto, como enfisema, bronquite e câncer, principalmente câncer de pulmão, câncer da bexiga, como foi visto e falado aqui na reportagem. Os pacientes que fumam têm 50% maior risco de necessitarem de respiradores mecânicos. 45% maior de desenvolver complicações severas. E se já tem um enfisema, por exemplo, ele aumenta em 88% a chance de precisar de respiradores em relação à população que não fuma. E tem o fumante 38% maior risco de falecer da Covid do que aqueles que não fumam. Então chama a atenção que o cigarro deve ser combatido ainda mais no momento de pandemia. Doutor Gustavo Cardoso, quem parou de fumar? Né? Tem pessoas que já deixaram o cigarro há muitos anos, algumas décadas, mas ainda assim o pulmão continua comprometido? A limpeza do pulmão, como se diz, ele vai levar bastante tempo, mas os benefícios de parar de fumar eles são vistos quase que imediatamente. Com 1 ano pós parar de fumar, diminui para metade o risco de infarto. O pulmão troca melhor os gases e os pacientes ficam mais resistentes a infecções e inflamações do pulmão e de outros órgãos. Então, começar agora é um momento importante. Procure ajuda especializada. Tem bastantes grupos antitabagismos quase todos os serviços de saúde espalhados pelo Brasil para te suportar, tanto do vista psicológico como farmacológico, para ajudar a interromper esse hábito que é tão prejudicial a você e aos seus parentes. Rapidinho para a gente terminar, doutor Gustavo, essa pessoa que já deixou o cigarro há muito tempo, ela também pode desenvolver a forma mais grave da doença, da Covid-19? Se ele parou há bastante tempo, ele basicamente responde como uma pessoa normal. Então, é importante que pare o quanto antes. A gente não sabe quanto tempo essa epidemia vai ficar. Conversei com o doutor Gustavo Cardoso Guimarães, cirurgião oncológico. Muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Uma boa tarde.